Olá, Suzana, Narciso, a Clena está nos acompanhando diretamente de Israel. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo, bom dia. Olá, tudo bem? Então, esse é o Boa papo. tarde aqui, pessoal. Esse é o Papo com a Wigov. E hoje a gente tem o prazer de chamar vocês aqui para contarem a história do poder do Conexão RJ, essa rede que vocês criaram aqui no Rio de Janeiro, que tem feito tanto sucesso aí pelo Brasil e mundo afora. A Clena está trazendo também, levando ela lá para Israel. Então, a ideia de trazer vocês aqui foi para vocês contarem um pouquinho como é que surgiu essa rede, como é que foi a ideia, quando. Bom, então, tem várias histórias aqui. Então, como é que surgiu Conexão? Era uma vez, na época estava trabalhando em Brasília, né, e aí eu conheci o Antônio Cordeiro. Né, ele foi até por um evento da Rede Nova Gov, né, que a gente fez uma oficina de design sprint, a gente se conheceu lá. E aí conversando, né, a gente se conheceu, começou a conversar. Ele falou o seguinte: Rodrigo, quando é que será que a Rede Nova Gov vai vir aqui no Rio de Janeiro e tal? Tô vendo que tem muita coisa legal em Brasília, mas aqui no Rio eu conheço pessoas que querem inovar, mas ainda não tem grande movimento aqui. Eu falei: olha, no que coisa da rede, a InovaGov ainda está se estruturando, ainda está experimentando um monte de coisa. Em que ano foi isso, Rodrigo? Foi 2016, 2017. Legal. Eu falei: então assim, o que eu sugiro? Não espera. Se você quer fazer alguma coisa, se a gente quiser fazer alguma coisa, é melhor a gente se organizar e fazer. Aí, beleza. Aí ele chegou e falou assim: vou te apresentar um amigo meu, o Thiago Petra. Na época o Thiago, ele estava liderando o Inova Inca, né, do Instituto Nacional de Câncer, aqui no Rio de Janeiro. E a gente conversou. Aí falou o seguinte: então por que a gente não faz uma coisa pela gente? Meio, se organiza. Então nós fizemos uma oficina de Design Thinking no dia 6 de julho de 1998. Que isso, 98? 98. Não, 2018. 2018. Foi 90. Nossa, isso aí foi 2018. Olha só, não é porque lembro de 98 porque foi Lembrou ano da de Copa do Copa. Mundo. Um pouquinho depois só. Um pouquinho depois, né? Então foi no ano de Copa. Então foi aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Não, já pensei, nossa, o Design Thinking surgiu com a Conexão RJ, foram eles que inventaram. Nem tão. Quase, quase. Então a gente fez isso e encheu. Então a gente falou: cara, as pessoas querem, elas só não têm oportunidade. Então o pessoal, e detalhe, foi uma sexta-feira, manhã de sol, com o Jogo do Brasil à tarde, e tava lotado de servidor querendo aprender sobre Design Thinking. Fala: cara, as pessoas querem aprender, elas só não têm oportunidade. E aí a gente começou a se reunir, começou a fazer eventos, começou a fazer curso, tudo na base do voluntariado. Então tudo que a gente faz é pessoa, é voluntário, não é formal de instituição nenhuma, tá? Então, coisa a gente avisa para os nossos órgãos, claro, né? Somos servidores públicos, trabalhamos fora do nosso expediente para essas coisas da rede. E a gente foi fazendo. E aí foi fazendo, as pessoas foram agregando, a gente foi... E aí surgiu hoje o que é o Conexão Inovação Pública, como a gente tem hoje, né? Nesse formato. Então ele começou fazendo o mínimo do mínimo, que é uma rede, conectar pessoas para um objetivo comum e fazer alguma coisa. Foi assim que surgiu a rede. Que legal. E como é que você entrou nisso, Suzana? Só completando o Rodrigo, é interessante que a gente tinha essa ânsia de aprender coisas novas, de aprender sobre inovação, e quando a gente queria que o nosso órgão custeasse um curso desse tipo, tinha aquela sensação assim: mas o que é isso que você está querendo aprender? O que é isso que você está querendo estudar? Não vou pagar por isso, porque isso não tem a ver com serviço público. Sei bem como é que é. Então você começa a trocar conhecimento ali entre os membros da rede, por isso que a rede vai tomando um formato muito grande, porque você está aprendendo muita coisa e você está conseguindo levar para o seu órgão para mostrar: olha, isso aqui é realmente importante, então pode passar a custear isso aqui para mim. Legal. E como é que você entrou na rede, Suzana? Eu fui para a Semana de Inovação em Brasília, conheci algumas pessoas da rede lá, na época ainda presencial, antes da pandemia, e logo depois que teve a Semana de Inovação, a gente resolveu fazer um evento aqui no Rio, trazendo o que a gente tinha aprendido na Semana de Inovação. Então foram as lições aprendidas na Semana de Inovação, que a Rede Conexão organizou, e como eu tinha ido também para a semana, me convidaram para palestrar, falar as oficinas que eu tinha participado, o que eu tinha aprendido lá, e a gente começou a participar mais e a querer fazer mais eventos. Então a gente fez o primeiro Lições Aprendidas, que inclusive foi no órgão que eu trabalho, que a gente sediou. Na semana seguinte, o pessoal da UFRJ quis também, a gente repetiu as mesmas palestras que a gente tinha feito,
E aí começou mais órgãos a pedirem para ouvir um pouquinho do que a gente estava compartilhando de conhecimento. Foi assim que eu entrei na rede. Legal, gente. Eu esqueci de dizer no início, o Rodrigo é da ANAC, a Suzana é da PGE aqui do Rio e a Clena é da Fiocruz. Clena, conta pra gente como é que você entrou na rede, que momento da sua carreira, em que ano? Então, a Rede Conexão Inovação Pública entrou na minha vida assim, da forma, acho que da maioria, né? Eu vi que existiam vários eventos onde a gente podia aprender mais sobre inovação em um contexto de setor público. Me interessei, me inscrevi em uma oficina, acho que uma das primeiras que eu fiz foi de prototipagem que o Rodrigo deu, né? E aí a gente é convidado a integrar a rede depois que a gente participa dos eventos. Então eu entrei nos eventos assim como curiosidade para saber se realmente esses eventos poderiam me trazer alguma coisa que pudesse complementar os meus conhecimentos e descobri que na verdade era muito mais do que isso, do que adquirir conhecimento, né? Era uma troca de experiência o tempo inteiro. A gente na verdade se sente apoiado, né? É um suporte que a gente tem uns aos outros e a gente troca experiências, mas a gente troca também muito da nossa realidade dentro dos nossos órgãos, né? Então a gente acaba transpondo as dificuldades e avançando por meio dessa grande rede que é a inovação pública, Conexão Inovação Pública. Legal. Que não é mais RJ, agora é Brasil. Né? Pois é, eu ia falar disso, né? Que vocês estão localizados aqui no Rio de Janeiro, que é um estado que tem muita demanda, porque tem muito órgão público, né? Tem mais órgão público em Brasília, inclusive, já ouvi isso algumas vezes, tem mais servidor público aqui. E não tem um órgão competente para isso aqui, né? Então acho que vocês ocuparam um espaço muito interessante. E a Suzana estava falando aqui nos bastidores que foi o André que conectou, né? Na Semana de Inovação, o André da WeGov que falou. Então eu acho que nossa parceria já vem há longo tempo aí, que o Narciso é HubGover também, né? Desde 2018, da segunda turma. A gente tem feito muita coisa juntos. O que a rede faz? Vocês conseguem resumir numa frase? Clena, Suzana. A gente teve uma discussão há pouco tempo. Justamente eu perguntei para alguns membros da rede o que a rede faz. E eu levei algumas opções que era a gente está compartilhando conhecimento, a gente está produzindo conhecimento, está produzindo material, ou a gente está só discutindo nossos problemas laborais ali na rede para chegar numa solução. E o grupo me respondeu ali com unanimidade que o que a gente faz na rede é criação. Então, o que a gente faz hoje? A gente cria conteúdo, a gente cria material, a gente cria capacitação. E isso a gente vai disseminando entre os membros da rede e captando mais membros para a rede. A cada ação dessa que a gente faz, levando sempre um material que é autoral, um material que é nosso. Às vezes a gente discute um pouco de livros que a gente já leu, mas a grande parte do material é material criado dentro da rede. Muito bom. E Clena, você que está em Israel, como é que a rede está se conectando aí com Israel? O que você tem levado daqui para aí? Então, aqui eu acabei descobrindo que a gente tem uma filosofia muito parecida com a nossa, né, sobre inovação. Então, dentro da rede, assim, eu percebi que as pessoas se sentem livres para fazer o compartilhamento, né, de experiências e também de conhecimento, como a Suzana falou. A gente compartilha muito conhecimento. Então, aqueles que conhecem mais design sprint, falam do design sprint, aqueles que conhecem mais um pouco de integridade, compartilham, e assim vira, né, um ciclo virtuoso. E aqui, eles são encorajados o tempo inteiro a fazer essa troca sem existir um estabelecimento de hierarquia, sabe? O que é muito parecido com a nossa forma de atuar. A gente não tem uma hierarquia na rede, né? E aqui eles são encorajados, inclusive dentro das startups e até mesmo dentro das instituições governamentais, a fazer contestação para o seu chefe, para o seu superior, fazer uma sugestão de melhoria e dizer, olha, a gente por aí não está indo, acho que a gente podia ir por aqui. Né? Então, acho que essa abertura de troca, de conhecimento, sem ficar muito preso a uma estrutura vertical, é o que eu acho que traz uma inovação de fato, sabe? Eu vejo as características entre a rede aqui e a rede aí. E aqui eu estou fazendo uma imersão no sistema de Health Techs, né, junto com o meu colega Fábio Gaut, que é também do Laboratório de Inovação lá da Fiocruz.
E a gente tem ido em muitas empresas de health tech, mas também hoje a gente reuniu com o pessoal que é de um programa de inovação do Ministério da Saúde local. Então a gente está conseguindo trazer para eles também, conversar, tudo muito corrido, mas a gente consegue conversar um pouquinho e fazer uma identificação do que a gente faz lá e faz aqui para haver parcerias. Então acredito que daqui a gente volta com bastante novidade de parceria, com certeza. Ah, que maravilha. Então você mencionou a questão da governança, né, que não existe um único líder, né? Eu acho que isso é um dos fatores chaves da rede. E quais outros fatores chaves de sucesso vocês acham que a Rede Conexão RJ tem? Narciso não quer falar bem dele mesmo, aí ele manda. Não, mas a Suzana fez bastante pesquisa aqui sobre a rede. Eu acho que o fator primeiro realmente é Rodrigo, que é unanimidade, que todo mundo é fã e vai atrás dele sempre. Rodrigo é uma empresa com 500 mil pessoas por trás, né? Isso, clones, são clones. Rodrigo tem muitos clones que sempre surpreendem a gente. Todo mundo quer ser como o Rodrigo quando crescer. Na minha pesquisa, eu perguntei também para o pessoal da rede, não um fator de sucesso, mas eu perguntei por que a gente está fazendo isso? Por que a gente não sai da rede? Por que a gente continua aqui? O que está motivando a gente a estar aqui? E a resposta, aí eu acho que a resposta é o fator de sucesso da rede. Porque eu perguntei, a gente tem algum interesse privado nisso? Eu tô aqui para pensando em ganhar uma promoção no meu trabalho? É um interesse particular meu? Não, as pessoas me falaram que não. É um dever cívico? Eu tô participando da rede porque eu acho que eu tenho que fazer melhor entrega para a sociedade, porque no meu papel de servidor público eu tenho que melhorar o país? Ouvi umas respostas de sim, há algum dever cívico aí. Eu tô querendo glória, eu tô querendo ser reconhecido, eu tô querendo ficar famoso, por isso eu tô participando da rede? Também não era o motivo das pessoas estarem ali. Tô fazendo por dinheiro? Não, porque a gente já falou, é tudo voluntário, a gente tá trabalhando e tá fazendo no nosso tempo livre, é final de semana, tô estudando, tô produzindo, tô compartilhando, então também não é por dinheiro. E aí chegou a resposta, por que a gente tá aqui? Qual que é o sucesso da rede? É amor. A gente tá fazendo isso por amor. Então a gente tá fazendo porque a gente vê que a participação na rede, esse compartilhamento todo, eu tô contribuindo para a vida da melhoria de muitas pessoas. Às vezes alguém manda uma pergunta ali na rede de uma coisa que tá fazendo no seu trabalho e você tem 1000 ideias que vão surgindo dos outros membros da rede. Cara, eu não sei, às vezes, uma ideia que eu dei ali, quantas pessoas eu tô impactando. Ali a Plena fez alguma coisa lá na Fiocruz, que veio de uma ideia que surgiu na rede. Quantas pessoas eu impactei com aquilo, com aquela ideia nova que surgiu numa discussão que às vezes foi até rápida. Então, é o fator que a gente chegou à conclusão, que o maior motivador pra gente ali e o que leva mais sucesso é estar com amor na rede. E parece algo trivial, mas eu fico toda arrepiada, assim, de ouvir, porque eu acho que a gente escuta muito. A gente não, porque a gente é mais do meio de inovação e de capacitação, a gente sabe que o servidor público trabalha bastante. Mas a mídia só mostra o lado ruim do servidor público, né? Então, um relato meu pessoal, estava comentando aqui, eu trabalho com capacitação de servidores públicos aí sim desde 2000. Não foi 98 que nem o Narciso disse, mas eu comecei bem cedo porque minha tia tinha uma empresa de capacitação, né? Então eu comecei ali com 16, 17 anos. E eu lembro da minha sensação num auditório, num verão, em Florianópolis, com um auditório cheio, tinha 400 pessoas estudando sobre previdência. E eu olhei pra minha tia e falei, gente, tia, servidor público estuda, tipo, não é só estudar até o concurso, passar no concurso. Ela, não, Gabi, é muito difícil o órgão público, tenta entender o que eles estão falando. E eu fiquei aquela tarde inteira tentando entender, eu falei, gente, eu não entendo nada disso, é difícil mesmo. Ela, Gabi, eles estão aqui cuidando da vida de milhões de pessoas do Brasil. Não é uma coisa fácil. Eu me apaixonei ali, quando eu vi que não era aquilo que falavam de mal, né? Então, eu acho que o que vai mudar, mesmo essa imagem que a sociedade tem, são redes como essa, né? Porque aí mostram, de fato, o verdadeiro papel de servir ao público, né? E o amor das pessoas que servem, né? Ficou muito bom. E assim, eu fecho com a Suzana, que tem muito do amor pelo que a gente faz mesmo. Eu até brinco que o servidor público tem que vir com o DNA do serviço público dentro do DNA dele. Porque é uma doação que você faz em prol de outras pessoas e da sociedade brasileira, na verdade, né? Não só de uma área específica, né, de atuação, mas para a sociedade. Então, eu acho que a rede também nos mantém juntos, porque a gente procura apoio para crescer cada vez mais o ambiente inovativo nas nossas instituições. E aí a gente precisa criar outras pessoas, né,
ingressando nessa visão de inovar o serviço público. Então, nós temos vários eventos que criaram outros grupos que estão trabalhando em inovação. Agora, o próximo evento que vai ter da Conexão, a Rede Conexão Inovação Pública, nós já temos inscritos lá da Fiocruz, né, que vão participar do Labiton. Depois o Rodrigo vai falar mais sobre os eventos. Mas é muito legal a gente ver que é um movimento de baixo para cima, sabe? Não é nada instituído que vem de lá da presidência ou de uma direção, que, olha, vamos instituir inovação. Não, as pessoas querem inovar e isso repercute para que quem está há mais tempo trabalhando nisso consiga trabalhar de uma forma melhor e mais ampla e mais segura, inclusive, né? Muito bom, é verdade, Clena. E como é que vocês mensuram o resultado das ações de vocês? Porque são muitas ações, eu não consigo nem acompanhar quantas. Tem alguém que cuida dessa mensuração? Eu fico contando, né? Então, essa questão da mensuração é importante, porque vai mostrando o que a gente está fazendo. Assim, aí, como nós fazemos várias ações, e a gente é uma rede pequena, mas a gente vai fazendo as coisas. Então, a gente vai contabilizando. Então, quem participou dos nossos eventos, né? Quando tem alguma publicação, alguma coisa que fale da rede, né? Quantas pessoas assistiram nossos eventos pelo YouTube, né? Quantas pessoas baixaram o material que a gente publica em nome da rede. Então a gente tem esse controle e a gente tem feito, pelo menos todo ano a gente tem uma retrospectiva com esses números. Fala, pô, mas vocês fazem um monte de coisa. Aí todo mundo fala, pô, vocês fazem um monte de coisa. Eu falei, mas a gente faz um monte de coisa que a gente vai fazendo à medida que vai dando vontade de fazer, né? Porque basicamente é como tudo surge na rede, né? Tive uma ideia. Pô, bacana essa ideia, vamos fazer? Bora. Junta aí, junta 2, junta 3 e bom, vamos fazer. Então, e aí quando a gente vai coletando isso, vai mostrando, nossa, mas cara, a gente fez tanta coisa, que bacana. Eu falei, a gente foi fazendo naturalmente ao longo do processo aqui como rede. Então a gente tem sim, tá lá no nosso Linktree, lá, nossos relatórios, nossas retrospectivas também. E nossos eventos futuros também, né? Como o Conexton. Pode falar um pouquinho do Conexton, dá pra rolar, vai lá. Então o Conexton, né, ele vem até de uma coisa que a gente fez ano passado. Então a gente experimenta muito, então a gente testa um monte de coisa. Então ano passado a gente fez várias maratonas de inovação, tipo um hackathon. Então se monta a equipe no final de semana, se trabalha num projeto específico, tem o apoio de mentoria e é feita, né, avaliação, dá prêmio e tal para essas pessoas. Então a gente fez em janeiro uma de laboratório de inovação, que foi o Labiton, que depois até a gente submeteu e ela foi aceita no banco de inovações da OCDE. E inclusive tivemos equipes internacionais inscritas. Isso aí. Em julho nós fizemos um de regulação, inclusive o Regulaton. Inclusive, pessoal, teve lugares que falaram assim, tipo, bacana o material que vocês criaram. O pessoal até utilizou o material que a gente criou para o evento, foi bacana. E em novembro a gente fez uma de integridade, que foi o Integraton, para a criação de programas e planos de integridade. Então, e aí esse ano ele falou, vamos fazer uma única juntando esses 3 temas, mas gamificação de jogos sérios, e o foco vai ser para diversidade e inclusão, e para a gestão de pessoas no setor público. Então, e aí a nossa ideia do Conexton é assim, você não está fazendo um projeto para o outro. A gente quer que você pegue o que aprendeu no evento e leve. Por isso surgiu o Laboratório de Inovação. Teve gente que criou seu plano de integridade, tem gente que modelou sandbox regulatório com base no evento. Então é uma coisa que, para nós, como rede, é uma satisfação porque tem a ver com o nosso propósito. Nós não estamos criando uma coisa meramente para ser divertido. A gente está criando uma coisa que possa retroalimentar as inovações e vários elementos muito importantes para a gestão pública. E a gente viu vários laboratórios que foram criados no hackathon da criação de laboratórios que estão sendo sucesso, assim, que estão produzindo muita coisa bacana. A gente vê o de Niterói, que foi o vencedor, não foi, Rodrigo? Foi o segundo. Foi o segundo. Tá criando muita coisa legal. O pessoal do Inmetro. Então a gente vê que aquilo ali deu um resultado mesmo, um resultado prático. E eles começam super preparados, né? Eu sei porque a gente apoiou o Conexton com consultoria, e aí a gente deu consultoria para os vencedores, e eles já chegaram assim num nível de maturidade muito bom para seguir. Isso eu vejo como um fator muito positivo, né? Porque às vezes abre-se um laboratório e começa a descobrir o que é laboratório depois que abre, né? Então já avança ali, já acelera esse processo, né? Isso. E aí vai ser agora, 24 a 26 de junho, é aberto, qualquer pessoa... 2022, 22. Né? Esse podcast de 2022. Isso, 22. Isso, então tá aberto as inscrições, qualquer pessoa pode participar, monta sua equipe. A gente quer discutir um projeto de gestão de pessoas.
a gente quer criar o nosso laboratório, queremos melhorar o nosso plano de integridade. Então pode se inscrever e que vai ser muito legal. A gente promete para vocês. Que maravilha. E tá, fazendo tudo isso, como é que vocês se organizam? É um caos? É tranquilo? Como é que é a organização do Conexão RJ? A gente percebe que a gente não tem nenhuma formalização de uma direção, uma chefia, nada disso. É uma estrutura bastante horizontal. Então, todo mundo pode propor, todo mundo pode criar, todo mundo pode participar. A gente tem algumas regrinhas básicas ali, que são bem básicas mesmo de convivência humana, né? Não vamos discutir questão de política, de religião, temas muito controversos, mas está falando de inovação, está falando de setor público, a gente vai discutir e vai criar. E aí a gente chega num conceito de que é uma organização holocrática, onde você, por momentos, você tem alguns grupos que estão tomando mais à frente do que outros, mas isso ao longo do tempo vai mudando, às vezes tem pessoas participando mais, às vezes a pessoa está mais quietinha e outra assume essa posição de liderança. É nítido que todo mundo vê no Rodrigo uma figura de liderança na rede, mas que cada vez mais ele está empurrando outras pessoas a assumirem esse papel também, para dividir um pouquinho esse peso que ele carrega, às vezes, de tá sempre alguém esperando uma resposta dele, um sinal de ok, uma aprovação. Mas eu acho que a rede tende a estar cada vez mais horizontal mesmo na questão da decisão. E a gente percebe que tudo ali acontece num consenso. Foram raras as vezes que a gente precisou botar alguma coisa numa votação. E na maioria das vezes as pessoas entram num consenso para decidir como determinada ação vai ser feita, ou como determinado material vai ser compartilhado. Muito bom. E na pandemia, como é que vocês se organizaram? Vocês produziram algum serviço para inovação na pandemia? Como é que foi? Então, acho que esse foi um grande desafio para todo mundo, porque assim, até a pandemia, a gente fazia tudo presencial. Então, a gente fazia nossas oficinas, curso presencial, lá o Café com Ideias do CCMS, que a gente participava também na organização, era tudo presencial. E a gente ficava numa correria, quem tem um auditório para emprestar? Exatamente. Na pandemia, e aí justamente por conta desse foco presencial, era natural que só tinha gente do Rio de Janeiro. Então, a pandemia mudou as coisas, então a gente tem que mudar. Então a gente criou, o nosso primeiro evento foi o Novamente, que foi justamente assim, agora a gente vai fazer, né, lives, trazer pessoas para compartilhar a experiência. E aí, quando a gente mudou para esse aspecto mais online, né? E aí a gente começou a fazer curso híbrido, né? Suzana, Adriana fizeram curso de Miro com a gente, né? Pelo Conexão. A gente começou a fazer oficina, a gente começou a trazer isso pro online. Aí a rede ela abriu mesmo. Porque aí a gente começou a trazer pessoas de fora para falar. Pessoas de fora começaram a participar. Todas as nossas maratonas, elas são online, 100% online. Então, a pandemia, ela acabou trazendo, ela meio que assim, a gente se abriu para o mundo remoto e para outros lugares, a gente saiu da nossa caixinha de estado do Rio de Janeiro por conta da pandemia. E aí a gente começou a florescer para outros lugares. Começou a ter contato com o pessoal do Rio, o pessoal de Santa Catarina, né, o pessoal do Paraná, de São Paulo, do Pará. E aí realmente a gente começou a conectar mais gente de uma maneira muito maior por conta da gente quebrar, né, os grilhões físicos de eventos da rede. Eu acho que o mais importante nessa época também, principalmente no comecinho da pandemia, foi que praticamente ninguém estava preparado para trabalhar remotamente, para estar em isolamento. E aí a gente começou a perguntar muito na rede, como é que você está fazendo? Qual plataforma de videoconferência você está usando? Você tá fazendo reunião aonde? É Miro, é Mural, não sei o quê. Não, quem sabe mexer no Miro? Aí a gente começou a produzir ali capacitação entre a gente, pra gente aprender a usar o Miro. A gente vai usar Zoom ou vai usar Google Meet? Quais são as ferramentas que você já descobriu aqui? Isso foi muito importante pra gente conseguir se adaptar a essa nova realidade. Então passou ali do quem tem um auditório para como é que contrata o Miro, né? Como é que mexe nisso primeiro? Quem sabe usar esse negócio que eu nunca vi? Sim. E depois partiu para isso. Quem contratou? Como é que você contratou? Cadê o processo? Aí entra naquela parte toda burocrática também, que na rede ajudou bastante, assim, da gente ter várias luzes ali para não travar nosso trabalho. Eu vejo o Conexão RJ como uma rede, assim, que é muito interessante. Você
É um laboratório de inovação interinstitucional, eu vejo assim com esse papel mesmo, né? Porque vocês não criaram ali uma carteira de serviços já pré-estabelecidos, vocês vão vendo as demandas e vão oferecendo serviços conforme a demanda, né? Isso, é bem experimental mesmo. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá, a gente avalia, muda. E às vezes tem muita coisa que por demanda, né? Então, por exemplo, teve a questão, né, das chuvas de Petrópolis, né? Então, Tainá mora lá. Puxa, será que a gente podia ajudar? Eu falei, por que a gente não faz um curso, uma oficina e a gente arrecada dinheiro para as instituições? Então a gente fez isso aqui. Foi assim, a ideia surgiu num sábado e a gente fez na terça-feira. Então mobilizou todo mundo, fizemos tudo, né, para conseguir fazer isso. Levantou as instituições que iam receber as doações. Eu acho muito importante ter um lugar. Eu lembro que eu trabalhava numa consultoria e o meu principal motivo de abrir a WeGov foi porque na consultoria eu tinha minha pastinha no computador, a caixa das ideias que eu colocava lá. E eu levava pro chefe, eu estruturava, porque para levar qualquer ideia pro chefe tinha que super estruturar em projeto e tal. E eu levava e nunca ia. Eu pensei, nossa, eu quero criar um lugar onde eu possa fazer isso aqui. Em vez de gastar tempo estruturando o projeto, eu quero gastar tempo fazendo as coisas acontecerem. Então, eu acho que é legal ter um lugar assim, né? Eu acho que Conexão RJ é esse lugar onde vocês fazem as ideias acontecerem sem tanto arcabouço institucional por trás, que é importante nas instituições, né? Ter toda essa burocracia para certas ideias que envolvem muito custo, mas para esse tipo de ideia não precisa, né? E a gente já leva para o chefe com o resultado, né? Não, mas isso já foi testado, isso já apresentou esse resultado. Posso copiar e fazer aqui também? Sim, legal. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para a WeGov? Essa é surpresa. Eita. Para vocês? Eu não tenho uma pergunta. 8 para vocês. Pergunta eu não tenho, eu tenho um agradecimento, porque em uma das ações da Rede Conexão, a gente fazia um leilão, e eu participei de um desses leilões e ganhei, e o que eu ganhei foi o curso da WeGov de criação de laboratório de inovação, que foi o que possibilitou a gente criar o laboratório da Procuradoria. Então não é nenhuma pergunta, é um agradecimento eu sabia disso. que foi essencial pra gente. O André participou das reuniões com a gente. A gente fez uma sessão, né? A gente fez uma sessão. Nossa, eu esqueci disso, olha E, só. nossa, foi super legal, porque uma ação da Conexão, a WeGov dando um prêmio, e a gente acabou criando um laboratório e que tá aí firme e forte, seguindo. Que bom. Então, eu lembro disso, obrigada. Verdade, não lembro. Que é mais um agradecimento mesmo, porque eu acho que esse que eu acho que é um detalhe interessante, né? Tá vendo? Porque as redes, elas são um espaço de conexão. E a gente sempre fala o seguinte, né? A gente fala que a conexão é inovação pública, e muita gente chega em inovação pública só governo, né? O setor público é todo mundo, gente. Tem uma frase do Guilherme de Almeida, né? Que eu acho muito pertinente até hoje, que ele fala. Que ele falou isso em 2020 ou 21, numa reunião. 2021 foi o mesmo ano. 2020, Ele falou o seguinte, olha, ele falando, o que eu vejo é que assim, hoje eu acho que a bolha do setor público, ela é maior hoje do que era 5 anos atrás, não tinha nem Genova, não tinha Colab, né, ele participou ativamente desses movimentos. Tinha o WeGov já em 2015, mas não tinha. Mas ela estava bem assim. Mas eu falo, mas ainda é uma bolha. Eu acho que a gente só consegue estourar a bolha da inovação e graças a Deus que a gente tem, como eu falo, parceria com a WeGov, né, esses eventos de inovação aberta. Então, tipo, tem o Ministério Público do Rio de Janeiro fazendo inovação aberta, tem o pessoal lá do EITA de Recife fazendo também, tem essa questão da própria NAP. E por quê? Porque a inovação ela tem que estar aberta para todo mundo poder participar. O cidadão que está lá na ponta, na cidade, as universidades, os centros de pesquisas, como a Fiocruz, que é de excelência, os órgãos públicos, as empresas. E aí as conexões, elas precisam disso. A gente precisa entender que a inovação pública não é inovação de governo. Muita gente usa isso como sinônimo. Não, se não é do órgão de governo, não tem nada a ver com o setor público. Não é assim. Acho que a própria WeGov é um ótimo exemplo disso. Sim, verdade. Né? E eu acho que é aí que a gente ganha todo mundo. A gente ganha nessa troca e eu estou muito feliz do WeGov estar sempre nos apoiando, né? Nosso parceiro mais antigo. Com prazer. Né? Porque a gente já fez muita coisa legal junto, vai continuar fazendo, se Deus quiser. E acho que é isso, né? E é legal porque traz outras pessoas. Então, tipo, não tem, por exemplo, parceiro externo, por exemplo, tem o coletivo lá do Cuiabá, o Legal Hackers, por exemplo, que ajuda a gente também muito, claro. Marquinhos é de Cuiabá. Então. De Cuiabá, o pessoal lá, a gente pode dar pode, Olívia, Boretti e tal. Então é muito legal por conta disso, né? A gente vai conectando as pessoas e eu sempre falo o seguinte, né? Eu tenho uma frase que a gente usa muito, eu falo o seguinte: se for possível, faça. Se for impossível, tente.
E acho que a gente, com essa coisa de, assim, toca uma ideia, junta duas pessoas, faz essa coisa assim meio caótica aqui, mas eu acho que a gente fez muitas coisas que as pessoas achavam impossíveis de fazer. Mas como é que vocês conseguiram fazer isso? Mas peraí, qual é o órgão? Não, tem órgão. Ah, qual foi o orçamento? Não tem orçamento. Como é que vocês conseguem fazer isso? A gente vai lá e faz. Que legal. A gente faz por conta dessa conexão e do desejo das pessoas de colaborar. E eu acho que o mais incrível é que a gente só teve uma ação onde a gente teve um aporte financeiro, que foi a de Petrópolis, que foram as pessoas doando para a gente poder fazer a doação às instituições de Petrópolis, porque a gente nunca tem nenhum apoio financeiro em si. Então a gente consegue fazer isso tudo na garra. Que legal. Então tá, gente, eu queria agradecer imensamente a prontidão de vocês estarem aqui. Aqui também foi meio caótico, né? Eu mandei um WhatsApp pro Rodrigo, ele indicou vocês. Obrigada, Clena, por conectar. Obrigada, Rodrigo, Suzana, foi um prazer estar com vocês. Aqui nessa sala da WeWork maravilhosa, né? Com essa vista esplêndida aqui do Rio de Janeiro. E a gente tem o finalzinho ali do nosso papo com o Igov, que é se conselho fosse bom. Qual conselho vocês dariam para outras redes que estão se criando agora ou que já estão em andamento aí? Eu acho que o conselho para as novas redes é que elas não sejam muito burocráticas. Tem que deixar acontecer. E o meu é que se junta e faz. Como eu falo, Conexão ele surgiu de uma oficina que foi organizada por 3 pessoas de lugares diferentes. A gente foi lá e fez. E hoje Conexão ele tem todas as ações. Então pode ser pequeno, mas se junta e faz. Isso é o conselho que eu gostaria de dar para as redes que estão se formando. O da WeGov, eu acho que é a junção desses dois, porque assim, às vezes antes de criar alguma coisa, a gente quer dizer o que vai ser, o que vai prestar, quem que vai impactar, e a gente se demora demais nisso e deixa de fazer, né? Então, se junta e faz, não seja burocrático nesse sentido. Não precisa saber o que você já está muito certo dos problemas que vocês têm, né? Então, ataca um problema de cada vez e vai fazendo e que aí vira uma conexão RJ por aí. Obrigada, gente. Adorei o papo com o Igov com vocês. Obrigada, Muito Gabi. obrigado, Gabi.